a identificação da dificuldade tenha em vocês um lugar especial. E vou dizer, não prometo, a resposta total, mas com certeza eu confio que alguns sinais, algumas luzes, vocês, por vocês mesmos, já terão conseguido, sair daqui pelo menos tendo. Tá? Bem, nós na semana passada fechamos, o nosso 6º encontro com a dinâmica do chapéu. Esse primeiro chapéu é o chapéu que representaria aquele padrão de comportamento que tem por baixo, submersamente falando, uma crença de atenção indevida. Esse chapéu já representa toda a classe de comportamentos que tem como crenças submersas uma luta de poder. Este aqui, submersamente, vai também nos falar de um padrão de vingança. E este aqui, submersamente, um padrão de inadequação assumida. Lembrando a vocês que os problemas comportamentais, eles estão muito relacionados a questões de um mau encorajamento. A criança mal encorajada, o adolescente mal encorajado, o adulto mal encorajado, ele tem uma vulnerabilidade maior aos padrões de erros, de desvios, de questões disfuncionais, enfim. E lembrando a vocês que aquilo que aparece, por exemplo, o chegar atrasado, o não fazer o dever, o gritar, o bater, o beber, o drogar-se, entre outras coisas, a resistência em relação ao estudo, entre outras questões que poderiam realmente vir também nesse combo da explicação, é preciso que nós entendamos que os comportamentos negativos, eles trazem uma mensagem. Eles querem falar de algo, para além só daquilo que se manifesta no momento. Tem realmente um recado. E se eu fico querendo só punir aquele comportamento, eu perco a oportunidade de saber o que aquele comportamento, por mais incômodo, negativo, recorrente que seja, tem a me dizer sobre aquela pessoa. Porque por trás daquele comportamento impertinente, tem um menino pedindo atenção. Por trás daquele comportamento muito opositor e resistente, tem um menino querendo ser mais reconhecido no poder pessoal. Por trás daquele estilo muito sofrido, aparentemente vingativo, tem um menino que está realmente com uma queixa de que o sofrimento dele não foi considerado. E por trás deste aqui, tem um menino que já se auto-rotulou. Eu não dou conta, eu não sou capaz, não adianta nem tentar. E aí ele carrega, já aquela inadequação assumida, aquela incompetência já introjetada. Como que nós vamos fazer para que nós combatamos, para que nós, se nós, deixarmos de ter, uma implicância muito grande com aquele comportamento negativo, ele incomoda, claro que ele incomoda. Ele nos tira do sério, ele nos perturba. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas paremos. Antes que nos apressemos em tentar corrigi-los, vejamos se nós conseguimos entender. Como eu disse a vocês, é como a febre, que mostra que tem algum ponto do nosso organismo que está adoecido. Então, por exemplo, atenção indevida, que é esse o chapéu.
comportamentos estão querendo dizer. Tá? Comportamentos impertinentes, comportamentos também que ficam ali toda hora, nos tirando do sério, por exemplo, tá? Por trás, eu sinto que só sou aceito quando você presta constante atenção em mim e ou me trata de maneira especial. O que ele quer pedir? Perceba-me, envolva-me de forma útil. E aí, olha só, se você identifica o seu filho, tá? Por exemplo, né, muito desse padrão, e uma boa pergunta foi a sua, Patrícia, e se a gente, né, começa a entender que aquele comportamento do nosso filho tem um pouco de cada um? Pode ter. Tem um pouco de cada um, tem um pouco de 2, tem um pouco de 3, tem um pouco de 4. Porque às vezes aquele comportamento que está ali na casa de vocês incomodando, pode ser que esteja pedindo atenção, pode ser que tenha também um pouco de luta de poder, pode ser que tenha um pouco de vingança, pode ser que já tenha também um pouco de desistência por se achar já completamente negativo nas competências. Mas eu vou mostrar para vocês formas encorajadoras. Se o que está por trás é uma pessoa mal encorajada, como? Que tipo de frases nós podemos usar em situações do tipo, para que vá minimizando aquele padrão comportamental disfuncional. Por exemplo, tá? Para os comportamentos ligados à crença de atenção indevida, né? A mãe está ocupada, igual, por exemplo, uma outra pessoa me perguntou, mas Patrícia, se a gente não tem condição mesmo de atender aquele menino naquela hora, porque, né, é a hora de nós sairmos da escola, do trabalho, entre outras coisas. O menino muitas vezes não está querendo que você dê atenção a ele naquela hora, ou ainda até que o melhor fosse que ele tivesse atenção. Ele quer ser assegurado que vai chegar a hora da atenção qualificada. Se você der atenção qualificada, a necessidade dele de querer passar por um menino que não está dando conta do para casa, embora, né, esteja cheio de competências para fazer o que em alguns momentos ele faz, é o momento então de começar a entender que a demanda daquele menino em relação ao seu contato é muito grande. Faça essa hora de momento especial para não precisar depois ele ter um comportamento negativo com o para casa. Por exemplo, né, frases encorajadoras da atenção indevida. Por exemplo, você estaria disposto a usar esse timer para cronometrar 3 minutos enquanto eu uso o telefone? Tem horas que a gente não consegue nem falar de tanto que eles nos perturbam. Ou seja, tá? Dá para você fazer isso enquanto eu... Ou seja, o menino foi visto. 2, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Que tal você terminar o seu dever de casa agora e depois do jantar passarmos algum tempo só nós dois, juntos? Estou ocupada agora. Estou animada ou animado para o nosso encontro hoje à tarde. Você não pode ir naquela hora, mas aquele menino sabe que na sua agenda tem tempo para ir. E você precisa honrar este tempo. Menino que sabe que tem tempo para ele, tempo de qualidade, tempo em que você abre mão de tudo mais, é diferente. Ou, né, obrigado pela sua ajuda, eu reconheço o que você fez. Muitas vezes ele está querendo só um reconhecimento. Eu sei que pode ser difícil esperar sem me interromper. E eu notei que você está mais paciente do que você costumava estar, mesmo que ele ainda não esteja no melhor ponto de performance da paciência que você deseja. Mas você vai dando a perspectiva realmente da paciência. Eu estou te escutando, mas escutando mesmo. Ou então, agora eu não posso te ouvir. Sei que o que você tem para me dizer é muito importante. Prefiro não te ouvir agora, porque depois eu me comprometo a te dar toda a minha atenção. Ou seja, eu estou te escutando e estou animado para estar com você assim que eu puder. Próximo. Esse tipo. Vitor.
Esse tipo é do poder mal dirigido. Esse tipo, eu vou dizer, a grande maioria dos adolescentes se enquadraria nesse tipo. O adolescente quer ter um certo nível de poder. Concedamos a eles. É mais fácil do que ficarmos impondo a eles. Tá? O poder mal dirigido. Sinto que sou aceito somente quando sou chefe. Ou pelo menos quando não deixo você mandar em mim. Então ele quer às vezes se opor para poder mostrar que você não manda nele. Na realidade, para poder mudar inclusive isso, ao contrário, abaixe. E ele está querendo ficar na ponta do pé. E se você quiser também crescer com ele, aonde isso vai parar? Não vai ter fim. Vai estrangular a relação. Se ele está querendo subir, abaixe. Abaixe. Experimente abaixar e deixa que ele suba. Porque nós já temos a segurança de quem somos. E ele está numa luta, tá? E outra coisa, quanto mais, eu me lembro que eu ficava muito incomodada quando a minha mãe falava assim, menina, você está ainda, né? Naquela época tinha, coeiro, né? Que a gente usava coeiro. Menina, você está realmente ainda, entendeu? Como se estivesse de coeiro. Ou seja, eu estava numa extrema vontade de ser reconhecida, né? Até porque também eu era muito miudinha, muito magrinha, numa época em que, né, as meninas menstruavam muito cedo, né? Ou então assim mesmo, já colocavam o corpo. Eu queria tanto que eles me reconhecessem realmente mais mocinha e minha mãe só me falava, né? Não pode deixar, aqui é o seguinte, nós que mandamos. Ou seja, né? E quanto mais nós que mandamos, provavelmente, né, algumas impertinências minhas eram uma disputa de poder. Né? Bem, o que estão querendo? Deixar que eles nos ajudem. Deixar que eles tenham escolhas, ainda que nós também coloquemos algumas escolhas limitadas. Agora as frases que podem ajudar. Precisa de sua ajuda. Peçam muito ajuda aos adolescentes. Peçam muito ajuda a eles. Quais são suas ideias para resolver este problema? Isso empodera positivamente. O que você entendeu sobre o nosso acordo? A opinião dele é muito importante. Acho que estamos disputando poder. Pode dizer claramente. Acho que nós estamos disputando poder. Vamos nos acalmar e tentar de novo mais tarde. Quando eu estiver em melhor estado, quando você estiver em melhor estado. Você tem bons argumentos. Será mais fácil de escutar quando nós dois estivermos mais calmos. Olha o efeito desta frase. Você tem bons argumentos. Mas quando estivermos mais prontos, quando estivermos mais calmos, eu preciso da sua ajuda e realmente poderia usar seu cérebro poderoso. Isso ratifica o adolescente. Isso ratifica também a criança que estaria também ali numa teimosia com você. Tá? Bem como, o que melhor te ajudaria? Colocar esse assunto na pauta de reunião de família ou encontrar uma solução na roda de escolha ou discutir isso depois comigo? Enfim, não entremos no embate. Não entremos no embate. Próximo. Da vingança. Eu não sou aceito, isto dói, então vou magoar os outros também. Como ele não está se sentindo aceito, né? Houve uma pergunta aqui também. E quando a gente não aceita? É preciso que nós vejamos uma forma. Eu não estou dizendo que nós devamos aceitar o comportamento negativo, mas é preciso que nós nos questionemos. Uma coisa é nós não estarmos aceitando o comportamento negativo. Outra coisa é a gente não aceitar o nosso filho. A pessoa do nosso filho. Então, né, é preciso que nós, ainda que tenha algum ponto dele no momento que seja difícil de aceitar, é preciso buscar um ponto de referência de aceitação pessoal. Porque muito, né, do sentimento de vingança que vem através do comportamento negativo é por nós estarmos, muitas vezes, negligenciando o sofrimento. Ou seja,
né? Ele quer validar a pessoa dele. Ele está querendo ser reconhecido no sofrimento dele. E as frases poderosas são: quando você me magoa, meu filho, porque tem aquela marcação, né? Quando você me magoa ou magoa os outros, eu sei que você está sofrendo e eu sinto muito. Diferentemente de, né, você me magoa, né, porque você não gosta de mim. Não. Ele pode estar te magoando porque talvez algum sentimento dele não foi validado. Quando você me magoa, meu filho, ou magoa os outros, eu sei que você está sofrendo e eu sinto muito. Entendo por que você está chateado. Você sempre fica em apuros e os outros se safam sem serem pegos. O que se passa com você? Você gostaria de compartilhar comigo? Ou, por que nós dois não damos um tempo, esfriamos a cabeça e tentamos mais tarde de novo? Aquele filho seu, que você pensa que não está nem aí, é gente. Tem uma questão com ele. Às vezes dá a entender que, parece que entra aqui e sai aqui, que eles não têm sofrimento, que não têm sentimento. Tem sim. E a forma dele de revelar o sentimento deles, às vezes é através do mau comportamento. Parece que você está passando por um momento difícil. Eles amam que falamos assim. Ou seja, parece que você está passando por um momento difícil, significa você existe. Eu me importo com você. Quero que saiba que eu estou do seu lado, meu filho. A sua pessoa, a sua essência, ainda que precisemos conversar sobre alguns comportamentos seus. Você sabia que eu te amo muito? E você me perdoa por algumas vezes eu não ter considerado os seus sentimentos e os seus sofrimentos. E este último seria, né, da inadequação assumida. Esse aqui é aquele que parece que de tanto que foi rotulado, qual foi a decisão que ele tomou? Desistir. Desistir de tentar. Já colocou a etiqueta, não dou conta. E o mau comportamento dele é uma desistência. É uma sensação de estar sozinho. E na realidade o que ele está pedindo é: eu já estou desistindo de mim, mas não desista de mim. Bem como mostre-me um pequeno passo. Mostre-me uma porta. Mostre-me uma saída. Não me cobre a perfeição. Me dê pequenos passos. Bem, e agora a gente vai entrar